Ele vai estar falando com vocês, vai se apresentar e começar o testemunho dele. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, Oséias, bom dia a todos os ouvintes do programa Boa Nova de Paz. Boa Nova de Paz. É uma alegria muito grande poder estar participando pela primeira vez aqui na cidade de Pacajus, nesse programa maravilhoso que é o Boa Nova de Paz. Pronto, se apresente de onde você é, sobre o que você faz hoje da vida, profissão, um pouquinho, né? Se apresente aí o início, né? Pronto, meu nome, de batismo é Antônio Marcos Oliveira Silva, mais conhecido como Marcos de Maria, né? Sou da cidade de Acará, sou costureiro, tá certo? Sou também um missionário desde 2009, né? Hoje, particularmente dia 28 de novembro, foi o dia o dia da minha convenção, né? O dia em que a Virgem Maria, ela pôde me trazer de volta para a Igreja Católica, né? Sou pai de um menino de 20 anos, tá certo? Não sou casado, né? Tive, como Santo Agostinho, né? Tive um filho fora do casamento, mas que, com a graça de Deus, a gente vai levando a nossa vida conforme o Senhor vai nos conduzindo. Sou filho da dona Maristela, né? Ela que é uma senhora que era batedora de frango, agricultora, meu pai também é agricultor e pedreiro, né? E graças a Deus pôde criar aí 11 filhos. Um foi assassinado em 2013, mas nós estamos aí caminhando com a graça de Deus. Pronto, fica à vontade para começar aonde você quiser o seu testemunho, viu? Fica bem à vontade. Pronto, eu, né, hoje tenho 27 anos e na minha infância, lá em casa, meu pai e minha mãe, eles nunca diziam que era um católico, mas era aquele católico de não ir à missa, de rezar em casa, né? Não, eu rezo em casa, né? Então, assim, tenho um irmão que é pastor e tem um irmão que participa da Batista Renovada de Acarape e lá eles começaram uma catequese comigo dentro de casa, né? Falando um pouco sobre a pessoa de Jesus. Esse meu irmão que é pastor, que na época morava no Horizonte, e ele sempre me levava aos finais de semana, quando não tinha aula, aí ele me levava para casa dele, e lá a gente estudava a Bíblia, né? Ele me ensinava um pouco da Bíblia e me levava também para os cultos nos domingos. Eu ia também para a escolinha dominical todo domingo pela manhã, né? E na parte da noite nós íamos para o culto. Daí eu comecei essa caminhada como protestante, né? Na época, já batizado católico, mas não frequentava a igreja, não ia, não fiz a primeira Eucaristia, não fiz o Crisma, mas ia para os cultos protestantes, né? Então, se cresci dentro da igreja protestante, podemos dizer dessa forma, e com atingir já a minha maioridade, comecei a ir para a igreja Assembleia de Deus Tempo Central em Redenção, né? Ali fica na rua por detrás ali da Unilab, aqui o campo da Liberdade. E participando lá, né, ia para os cultos e todo domingo eu estava lá, campanhas de evangelização eu estava, até que um certo dia o pastor, que na época era o pastor Nonato, ele me chamou, né, e perguntou se eu queria fazer parte do ministério da questão de pastor. Eu disse que sim, né, que eu aceitaria e tudo. Aí começou aquela formação, não era uma formação física, né, sólida, mas era uma formação básica, algo que para mim poder adentrar dentro do ministério do pastoreio, né? Então, assim, comecei a caminhar dentro da igreja e ele começou a me ensinar e começou a me levar para cultos em outras cidades, culto nas serras, né? E cruzada evangelística, sempre ele me levava e eu sempre era o preleitor da noite, porque assim, tem as cruzadas e existe o preleitor, como também existe a pessoa que é responsável pelo culto, né? Então, naquela ocasião, eu sempre saía com ele, né? E nós saímos para evangelizar. E sempre que nós saímos, quando eu chegava na casa de um católico que eu vi uma imagem da Virgem Maria, ou seja, de um santo, ou algo do tipo, eu chegava na casa da pessoa, né? E lia aquela passagem de Êxodo, que Jesus proíbe a questão da imagem de ídolos, né? Êxodo 20, versículo 4. Pronto, se aproveitam muito dessa passagem e tudo, também o Salmo 115, né? Salmo 115. Que vai falar justamente sobre esses pontos. Então, assim, se utilizava muito essas passagens bíblicas, né? Então, muitos católicos vinham, mas não por amor, mas vinham por medo, né? Porque a gente também falava um pouco sobre a volta de Jesus e aquela
deixava fluir algo como se fosse para causar medo às pessoas. Ficaram fora os idólatras. Pronto, Né? entendeu? Então, assim, de fato, a gente começava a falar sobre isso. E quando a pessoa dizia que aceitava Jesus, eu ia lá e quebrava a imagem, entendeu? Eu era aquele que quebrava a imagem mesmo, eu era, podemos dizer, um discípulo bem de Calvino, assim, um negócio bem radical, bem pronto. Então, assim, de fato, eu vivi isso, né? Até que no ano de 2009, e eu também conheci uma menina dentro da igreja protestante, a gente começou a namorar, a gente noivou, né, para poder a gente casar, estávamos nos preparativos do casamento, quando eu comecei a ter sonhos com uma mulher que até então eu não sabia quem poderia ser ou o que significaria aqueles sonhos. Só que eu não relatava nada para ninguém, eu achava que eram só sonhos, né? Então eu comecei a deixar para lá. Era uma mulher de cabelo grisalho, vestidos em branco, pezinhos descalços. E na minha casa existe uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que, se eu não me engano, ela mede mais ou menos uns 7 centímetros. É uma imagem bem... Aí eu dizia para a mamãe e dizia para ela que ou a imagem ou eu, né? Um certo dia eu cheguei em casa bem radical mesmo, disse para a minha mãe a imagem ou eu. E ela parou por alguns segundos e a resposta dela foi que a imagem, né? Eu disse assim, mãe, mas eu sou teu filho e tudo. E ela foi e disse assim, mas ela é minha mãe, com a mãe ninguém se mexe, né? Então se aquilo ali, eu não quis mais ter aquele certo atrito com a minha mãe, deixei de lado essa questão e passei a dormir mais um pouco na cozinha, saí, porque era no meu quarto, né? A imagem, ela não queria tirar de jeito nenhum. E a imagem lá ficou e eu fui para a cozinha, dormir pela cozinha mesmo, né? Porque lá em casa era a sala, aí 2 quartos e a cozinha. Para 11 filhos, né? Você fica imaginando assim. Mas tivemos, né, essa questão. Então, continuei na minha caminhada dentro da igreja protestante. Aí no ano de 2009, no dia 28 do ano de 2009, 28 de novembro do ano de 2009, às 8h45 da noite, já para mim começar a pregação daquela noite. Eu era o preleitor daquela noite. O culto era lá na Serra dos Piróis, em Redenção, a cruzada evangelística. Passamos o dia em missão, né, que chama o dia em campo. Nós passamos o dia por lá fazendo esse momento de evangelização. Muitas pessoas que se diziam católicos vieram para dizer que a questão de aceitar Jesus. E naquela noite eu ia pregar justamente Lucas 15, né, que fala sobre a questão do filho pródigo, né? E falando tudo isso, e eu sempre tive o hábito de escrever. Tudo que eu ia pregar, eu tinha um hábito de escrever. Até que em um certo momento, eu sentado, tinha passado o dia fazendo a questão do jejum, a oração, né, buscando para que logo mais à noite eu pudesse fazer uma boa pregação. Uma boa pregação, né? Então, quando chegou essa mulher, né, de cabelo grisalho, vestidos em branco, os pezinhos descalços, sentou do meu lado e começou a conversar comigo. E conversando comigo, aí a minha ex-noiva chegou, eu queria apresentar ela, quando eu olhei a mulher não mais estava, né? Aquilo me assustou um pouco e tudo. Aí ela disse, não, talvez é porque por conta do jejum, aí você tá, né, um pouco... delirando. Isso, aí ela foi, pronto, passou, né? Tudo bem, continuei escrevendo. Aí até que a mulher chegou e se sentou do meu lado de novo. E eu disse, olha, para onde a senhora foi? Ela disse, não, fui ver se eu encontrava o meu filho, que há muito tempo ele saiu de casa e não voltou. Aí eu disse, mas como é seu filho? Aí ela começou a descer as características do filho, né? E nesse meio termo da questão da nossa conversa, quando ela começou a falar sobre as características do filho, todas as características, ela condizia com a minha pessoa. Eu disse, não, eu acho que não pode ser, né? Porque não tem nenhuma condição, porque a minha mãe está em casa, né? Mas, de fato, quando ela olhou e disse, está lendo a Bíblia? Eu disse, estou. Aí ela foi, disse assim, pois pegue aí lá em João, no capítulo 2, no versículo 5, as bodas de Caná, né? Quando nos capítulos 5 diz fazer tudo aquilo que ele os mandar, né? Ou vos disser, em outras traduções. E quando eu peguei aquela passagem, o meu coração ele começou a palpitar diferente, algo novo, né, dentro de mim. E eu disse, mas eu vou pregar uma coisa e como é que vem outra totalmente diferente, mas que quando isso começou a inquietar o meu coração, eu fiquei um pouco fora de si, procurei o pastor, né, falei para ele que estava sem condição naquele momento de pregar e contei a situação para ele. Ele disse, olha, eu vou pedir aos meninos que vão deixar em casa, né? E em casa você ore porque pode ser o demônio, né?
E aí eu fui para casa, coloquei a Bíblia em cima da cama e comecei a fazer as minhas orações. Só que a mulher é muito mais presente, né? Eu disse como é que ela desceu, se não veio comigo, né? Veio com quem, né? E no meu quarto ela estava lá também. Então, assim, aquilo inquietou o meu coração. Aí foi que eu fui encontrar o meu irmão, o Josiel. Ele era ministro da Eucaristia na época. Eu cheguei para ele, contei, muito amigo do padre. Na época o nosso pároco era o padre Luiz Abel, né? Já falecido. E contei pro meu irmão, ele disse assim, olha, amanhã, macho, por que tu não procura o padre, né? Eu olhei e disse assim, eu disse, não, eu não posso fazer um negócio desse. Onde é que você viu um pastor protestante procurar um padre católico? Eu disse, eu não posso fazer isso. Aí ele disse, então se você vai ficar com essa dúvida no coração. Aí eu disse, não, mas é o demônio porque o pastor disse, né? Então eu permaneci com isso na cabeça, fui dormir. Aí tive um sonho logo mais à noite, pela manhã eu fui pro trabalho, né? Trabalho na confecção próxima lá de casa. E na confecção a gente sentado, aí lá eu ouvi uma voz que dizia assim, levanta e vai procurar a tua salvação. E eu disse, não, eu devo estar delirando, né? Não é algo na minha cabeça, isso não tem nada a ver não. E mais uma vez... Vamos dar só uma paradinha aqui, né? Para a gravação. Você está ouvindo o testemunho do nosso amigo, ex-pastor Marcos de Maria.